Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e estamos aqui com mais um Quinta com a Palavra, mais um pouco de leitura e reflexão sobre o livro de Provérbios. Hoje nós continuamos a leitura do capítulo 29, mas abordaremos os versos 16 a 20. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo e aprender assim o que os céus têm para revelar para nós nessa noite. Então, livro de Provérbios, capítulo 29, verso 16 a 20, o verso 16 fala assim: Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Como referência paralela, Salmos 58, verso 10 fala que o justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Salmo 59:10 diz ainda que o Deus de misericórdia virá ao meu encontro, Deus me fará ver meu desejo sobre os meus inimigos. E isso é menos violento e literal do que a gente pode imaginar. Veja, quanto mais ímpios há ao redor de uma sociedade, dentro de um reino, dentro de um grupo de pessoas, mais ousados eles se tornam na transgressão, porque por causa de um exemplo que uns dão para os outros, né, esses seus exemplos mútuos, eles têm assim, é como se fossem licença para pecar e solicitação, é necessário, se faz necessário no meio deles que eles pequem. Então, o que é feito pela maioria dos homens, por exemplo, de uma sociedade, por pior que seja, é considerado sancionado, porque é praticado por muitos, é praticado por sua maioria. Né? Mas os justos, eles não precisam ficar desanimados, que são aqueles que são justificados no Senhor, que conhecem a palavra, que conhecem a verdade, né? Veja, não são os bons, porque as escrituras dizem que não há bom e não há justo Senhor sequer na terra, mas são aqueles que conhecem a verdade e se empenham para praticar a verdade e a justiça. Esses, numa situação dessa, não precisam ficar desanimados com essa crescente controle e dominância, com essa prevalência da maldade, pois eles verão a sua queda. E por que eu falei que se trata menos de violência do que parece? Porque não é sobre desejar que aqueles que praticam a iniquidade, que são ímpios, que praticam a maldade, que eles sofram eles mesmos pessoalmente prejuízos, porque assim eles agem mal, mas sim como desejo do exercício da palavra, desejo que a palavra se realize e seja posta em prática, em vigor. Veja, é sobre se ficar inconformado com o pecado, não é se revoltar e causar revoluções, mas esse inconformismo que as escrituras nos chamam de quando nós vemos o mal e vemos o pecado em andamento e prevalecendo no nosso meio, na sociedade, tão inconformados nós estamos de que os erros são amplamente comuns e praticados, que nós demonstramos a nossa inconformidade buscando a palavra do Senhor, nos mantendo inconformados, nos mantendo alheios à prática do pecado e orando, suplicando para que o nosso desejo, que seja feita a vontade de Deus na terra, seja cada vez mais verdade, desejando uma terra obediente à vontade e aos valores do nosso Senhor. Então é praticando o inconformismo que nós, permanecemos no Senhor, oramos ao Senhor inconformados com o que acontece ao nosso redor, com a crescente maldade ao nosso redor, e assim nós permanecemos lutando em oração para que o bem se faça prevalente. Verso 17 diz: castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Provérbios capítulo 13, verso 24 fala que o que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Provérbios 19, verso 18 fala ainda: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que teu ânimo se exalte até o matar, porque não é sobre violência. Provérbios 22:15 fala que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Provérbios 23, versos 13 e 14 fala: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 29:15, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Porque o filho
treinado, na verdade, na justiça, não é fonte de preocupação e de inquietação para aqueles que o geraram, o criaram, o nutriram e o amam, e sim de manifestação, de continuidade dos valores e da justiça ensinado. E, portanto, ele se torna um bom legado, ele se torna na terra a honra para seus pais e continuidade da manifestação dos bons valores através das suas gerações. Verso 18 fala assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. 1 Samuel capítulo 3, verso 1 fala que o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia. Naqueles dias não havia visão manifesta. Amós capítulo 8, versos 11 e 12 diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. João, capítulo 13, verso 17, fala que se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E Tiago, capítulo 1, verso 25, fala: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Quando não existe uma revelação clara da vontade de Deus, seja por meio, tanto pelas revelações especiais como era nos tempos antigos, né, através dos profetas, ou hoje, através dos ministros e da própria palavra de Deus que está acessível, como ocorre, né, pra gente agora, o povo perece. Então, esse termo, essa expressão em hebraico que existe nesse texto, que eu não sei falar hebraico, mas a palavra é como se fosse ipaara, que significa ser dissipado, se rebelar, se tornar desenfreado e assim perecer. Assim foi o que aconteceram com os judeus, né? Eles se tornaram, em vez de condição feliz, que era a condição que eles viviam anteriormente, quando eles rejeitaram, antes da rejeição da palavra do Senhor, eles consequentemente, com a rejeição, perderam todo o seu reino e a sua posição. O hebraico também significa nu, porque um povo sem a palavra de Deus, o povo sem o favor divino, ele é despojado como metaforicamente das suas belas, né, vestes e da sua defesa contra a vergonha e a injúria. Então, em resumo, aqueles que privam o povo da palavra de Deus colocam esse povo como que entregues nus diante de Satanás para destruição. Somos todos, em exceção, precisados da misericórdia de Deus. E por isso, a nossa necessidade da palavra da justiça e da liberdade sendo pregada às nossas mentes e aos nossos corações. Mas, também, como diz esse verso, porém o povo e a cada indivíduo nele que guarda a lei, que recebe essa lei, que busca essa lei, e não apenas a ouve, mas busca praticar essa lei, este é bem-aventurado. Porque é como diz as Escrituras, o povo perece pela falta do entendimento, mas aquele que ouve, só recebe e não pratica, peca tanto quanto aquele que não entende. Então, é justamente para a gente, né, refletir que não havendo profecia, o povo se corrompe por falta de uma lei, de uma instrução, mas aquele que guarda, aquele que protege, aquele que persevera, é este o bem-aventurado. É sobre conhecer, entender e perseverar. O verso 19 diz ainda que o povo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Romanos capítulo 8, verso 15 fala que porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Porque a reflexão é exatamente essa, quando nós, nessa situação, quando existe um servo, né, no entendimento antigo, quando você tinha um servo, um escravo, ele deveria ser corrigido por meios mais severos, mas esse comportamento dele bom, em decorrente desse castigo, vai ser apenas um reflexo do medo que ele tem de ser castigado.
E é justamente por isso que fala, porque ainda que entenda, mesmo assim ele não responderá corretamente, porque ele não responde como uma obediência escolhida, ele responde como uma obediência obrigada, forçado pela mão do medo. E aí ele não responde corretamente ao chamado e nem ao comando. Ele treina e aprende através da violência, através do medo, né? Mas, na verdade, a melhor forma de obediência às Escrituras é a palavra do Senhor, e por isso esse verso ele se torna até uma verdadeira chave para os nossos dias e para o nosso coração. É a nossa obediência voluntária, porque o Senhor não nos chama para ser escravos dele por medo de irmos ao inferno, mas ele nos chama e ele nos explica que uma vez que nós somos chamados e convidados para o reino dele, nós estamos na posição de co-herdeiros com Cristo. Nós somos assim, nós temos um irmão mais velho, nós temos aquele irmão que vai adiante de nós, e por isso nós escolhemos obedecer a sua palavra como obediência voluntária de filho. É um exercício interessante, porque os filhos aprendem com seus pais e por isso obedecem. Enquanto adultos, eles já não obedecem mais porque eles são, de certa forma, ignorantes das coisas que eles precisam realizar e dependem dos seus pais pelas instruções. Mas eles têm uma obediência voluntária por honra e por respeito aos seus pais e toda a trajetória dos seus pais. E é isso um pouco do exercício que esse verso 19 traz para nós nessa gente. Pra gente nessa noite, né? É essa obediência voluntária que um filho tem, que ele escolhe, entendendo, obedecer àquele pai, ou àquela mãe, ou ao Senhor. E o verso 20, que é o nosso último verso da noite, fala: Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Provérbios 26:12 fala: Tens visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Porque o homem precipitado, e aí veja, vamos falar ao contrário, o tolo, ele é tolo porque ele vive em ignorância, né? Ele vive não entendendo, não conhecendo, não sabendo as coisas, então ele tem a falta de entendimento. Mas aquele que é precipitado, ele julga que ele sabe todas as coisas, ele julga que ninguém precisa ensinar nada para ele. Ele é arrogante em si mesmo, ele acha, e aí ele não tem a humildade para aprender ou para reconhecer que ele não sabe e precisa de ajuda, que ele não sabe e ele precisa de instrução, ou ainda que por falta de entendimento ele errou e precisa ser corrigido. Essa autossuficiência dificulta o quebrantamento. E sem humildade a gente não consegue aprender nada, seja de uma outra pessoa ou seja do próprio Senhor. Porque se ele é precipitado, quem que vai ensinar algo a ele? Ninguém é superior a ele porque ele já sabe todas as coisas, é esse o exercício. Então, esse excesso de autossuficiência e, portanto, de arrogância e de orgulho, de sabedoria, de se achar sábio na sua própria imaginação, ele cria ele mesmo entre o muro entre ele e a verdadeira sabedoria, entre ele e a verdade. Por isso que pode-se esperar mais daquele que é ignorante, porque aquele que é ignorante, por não ter o entendimento, ele está mais aberto a tentar entender e aprender aquilo que lhe falta. E, portanto, pode até se tornar um sábio verdadeiramente. Essas são as reflexões dessa noite. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui. E se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira continuamos com as nossas leituras e reflexões do livro de Provérbios. Muito obrigada mais uma vez pela tua companhia e que Deus te abençoe.